Existem 4 estágios do desenvolvimento humano, segundo Piaget, que é da estrutura cognitiva, tá? Existem esses 4 estágios. Cada estágio possui os seus marcos de desenvolvimento. Então, você precisa conhecer o estágio e os marcos de desenvolvimento daquele estágio, tá? Que a criança vai passar. Então, ou ela tem que já ter aquele desenvolvimento, ou estar em processo de desenvolvimento de alguns marcos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso NeuroBebê em Foco de hoje. Eu sou Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Não tem como a gente falar na atuação do profissional neuropsicopedagogo sem entender a estrutura cognitiva. Não tem como. Então, como que é essa estrutura cognitiva? Como que ela funciona? Então, para eu trabalhar com criança, ou com adolescente, ou com idosos, ou com adultos, eu tenho que saber como que a estrutura cognitiva desse sujeito está funcionando. Aqui a gente está falando de criança. Então, é primordial que para eu trabalhar com criança, eu conheça os estágios do desenvolvimento infantil. Como eu falei para vocês, Piaget, ele criou, estudou, ele desenvolveu uma teoria, a teoria do desenvolvimento humano, que hoje muita gente confunde com uma teoria da aprendizagem, mas não é uma teoria da aprendizagem, é uma teoria de desenvolvimento humano, mas que o fim desse desenvolvimento, ele se dá, o desenvolvimento só se dá a partir da aprendizagem. Então, por isso que a gente acaba juntando ali teoria da aprendizagem, confundindo um pouquinho. Mas assim, Piaget estudou o desenvolvimento humano e assim ele descobriu como que nós aprendemos. Como que nós aprendemos. E ele separou isso em estágios. Então, para eu trabalhar com crianças, as crianças têm vários estágios. Eu preciso conhecer qual estágio do desenvolvimento humano essa criança se encontra, tá? Existem outras teorias, existe Vygotsky, existe Vallon, tá? Mas aqui, Piaget, ele dá uma estrutura, que é bem reconhecida no mundo todo, a teoria dos estágios de desenvolvimento de Piaget. As outras teorias que vêm, elas também complementam essa teoria, por isso que eu me baso muito em Piaget nas minhas práticas e na minha pesquisa, tá? Então, assim, o que acontece? Existem 4 estágios do desenvolvimento humano, segundo Piaget, que é da estrutura cognitiva, tá? Existem esses 4 estágios. Cada estágio possui os seus marcos de desenvolvimento. Então, você precisa conhecer o estágio e os marcos de desenvolvimento daquele estágio, tá? Que a criança vai passar. Então, ou ela tem que já ter aquele desenvolvimento, ou estar em processo de desenvolvimento de alguns marcos. Aí alguém vai falar assim, Karen, mas cada criança tem o seu tempo. Verdade, cada criança tem o seu tempo. Mas todas as crianças têm os marcos do desenvolvimento. E marcos do desenvolvimento não é assim, no dia que ela tiver 17 meses e 3 dias e 42 horas e 42 minutos. Não, é um prazo, um período que ela tem que desenvolver certas habilidades. Por quê? Porque é nesse período, segundo o estudo de Piaget, que o nosso sistema nervoso, a nossa estrutura cognitiva, juntamente ali o cérebro, mas toda a estrutura cognitiva que envolve não só o cérebro, mas o cerebelo, a medula espinhal, os nervos periféricos, então tudo que está ali envolvendo essa estrutura cognitiva, ele vai ter o seu tempo de maturação. E quando ele vai estar maturado, é quando ele está pronto e apto para um marco desse desenvolvimento. Então, a criança ela só vai aprender a ler quando a estrutura cognitiva dela estiver pronta para ler, tá? Então, se uma criança de 9 anos ela ainda não está alfabetizada, pode ser que exista algo que está afetando essa estrutura cognitiva, não permitindo a alfabetização, tá? A gente tem que identificar tudo isso. Por isso que antes da gente saber como que a gente vai trabalhar com essas crianças, o neuropsicopedagogo precisa conhecer os estágios do desenvolvimento e os marcos
de cada estágio, tá? Só para vocês saberem, então, são 4 estágios, começa no sensório motor, vem para o pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal, tá? Segundo Piaget, depois do operatório formal, todo mundo está no operatório formal, pelo menos todo mundo a partir de 12 anos deveria estar no operatório formal se tiver um desenvolvimento típico, tá? Um desenvolvimento típico. Mas, o que a gente tem que ver? Se esse paciente, essa criança, esse aprendente com o qual eu vou trabalhar, ele está com desenvolvimento dentro daquele marco. O que muitas vezes chega para mim no consultório? Crianças de 4 anos, 5 anos, e a família, ai, ele não se alfabetizou. A escola mandou ver o que está de errado, porque os coleguinhas já estão aprendendo a ler, já estão escrevendo, mas ele não se alfabetizou. E aí, poxa, gente, não está no marco do desenvolvimento da alfabetização, porque 6 anos está na troca do estágio do pré-operatório para o operatório concreto. E a alfabetização ela vai se consolidar no operatório concreto. Nesse ponto, nesse estágio, as crianças elas vão se alfabetizar por volta dos seus 6 anos até os seus 8 anos. Esse é um estágio, esse é um marco da alfabetização. Então, quer dizer que toda criança que não se alfabetizou aos 6 anos está com atraso? Não. Ou que toda criança que não se alfabetizou aos 8 não está com atraso? Também não. Mas a gente tem que acompanhar esses marcos. Ela pode se alfabetizar até os 8 anos de idade. Até os 9, na verdade, mas geralmente até 8 anos e 6 meses é o ideal para a gente, né, verificar esse processo. E mesmo assim, a gente já vai atrás, a partir de 7 anos, já é importante investigar o processo da alfabetização, principalmente se essa criança participou aí, fez na educação infantil. E no caso de hoje, gente, a gente ainda tem que prolongar um pouquinho mais esse tempo por conta da pandemia, né? A gente teve aí uma pandemia que aumentou a defasagem, né? E diminuiu esse processo de alfabetização, dificultou ainda mais para as crianças.